Muito boa noite para todos nós. É um prazer imensamente grande estar hoje aqui na presença de todos para esse nosso momento de reflexão. Mas antes de nós começarmos especificamente, eu gostaria de render homenagens a uma pessoa que não está presente hoje aqui, mas que é muito importante para esse trabalho. Nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, que é, na verdade, o grande motivador do trabalho de divulgação da doutrina espírita nos ambientes da Europa, principalmente. Então, quero deixar aqui a lembrança do trabalho realizado por ele durante décadas na divulgação do espiritismo por essas regiões do país, do mundo. O nosso tema de hoje, que comemora, na verdade, a passagem dos 25 anos de existência do nosso Centro Espírita, se baseia em alguns pontos fundamentais que a doutrina espírita apresenta no seu corpo doutrinário. Nenhum de nós aqui ignora por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, que no momento da morte e a transferência dos homens para o mundo espiritual, não possui o poder de mudança instantânea dos indivíduos assim que aportam no mundo dos espíritos. Ou seja, a morte não teria, portanto, o condão de alterar as criaturas de maneira imediata, porque se assim fosse, nem obsessão existiria, porque as pessoas se transfeririam para o mundo espiritual já com uma visão instantaneamente diferente daquela que elas tinham quando encarnadas. Não é isso que a doutrina espírita nos conta, mas nos fala diferentemente que durante um período que varia de indivíduo para indivíduo, nós ainda podemos reter em nós alguns sentimentos, algumas emoções que a gente possuía de forma equivocada ainda na Terra. Guardávamos ódio, tínhamos mágoa, ressentimento, desejo de vingança, e esse processo pode continuar em nós após a morte por um período de tempo que não é um período fixo para todos os espíritos, mas que depende da capacidade de despertamento de cada um de nós. Mas a doutrina espírita nos comenta que, passado esse período de certeza de que o que fizemos na vida estava correto, e o espírito então descobrir que, na verdade, muitas das nossas verdades estavam equivocadas e que nós, de certa maneira, cultivamos sentimentos, emoções, ideias que não nos faziam felizes, é natural que o espírito passe por um período de crise no mundo espiritual, aonde ele, em função desse momento de angústia pela descoberta de uma série de falhas do ponto de vista comportamental, ele experimente um período de sofrimento. Isso é uma fase bastante comum com todos nós após a desencarnação, sendo que muitos terão isso de forma mais intensa, outros de forma mais branda, existindo aqueles outros que, já sendo espíritos de uma determinada evolução espiritual, não passarão por esses momentos críticos da redescoberta dos valores espirituais para a nossa felicidade. Então, nessa janela de tempo que se segue ao primeiro período de convicção de que estávamos certos, mesmo estando equivocados, o espírito, nessa etapa de sofrimento, ele vai perceber a necessidade de corrigir aquilo que fez de errado. Então, muitas das condutas que nós cultivamos e até defendemos quando estávamos encarnados, nós passaremos a questioná-las, acharemos que defendemos uma ideia que hoje não faz mais sentido e teremos um desejo imenso de querer corrigir aquilo que fizemos de equivocado. Esse fenômeno, que é o desejo de ser feliz, vai mostrar para o homem que é impossível nós alcançarmos a felicidade sem amar. E vai determinar para nós que nós nos movimentemos na direção do amor para que a gente consiga perceber a felicidade. Os espíritos, então, nessa etapa do mundo espiritual, sentirão de forma ardente
a necessidade de mudar as suas vidas, transformar os seus destinos com uma mais efetiva proximidade sua com aquilo que o bem nos recomenda que seja feito. É preciso corrigir, é preciso rever valores, é preciso corrigir rotas, nos reconciliarmos com as pessoas com as quais nós cultivamos desamor, resgatar relacionamentos rompidos, cicatrizar as feridas provocadas pela mágoa, pelo ódio, promover em nós o reequilíbrio das nossas emoções, trabalhar os nossos sentimentos para que a serenidade de espírito verdadeiramente habite dentro das nossas almas. Realizar esse trabalho no mundo espiritual é até de certa forma possível. Não é uma coisa improvável de se fazer. É possível. Mas o tempo que o espírito levaria para tentar corrigir todas essas imperfeições seria muito longo, porque nós não teríamos certeza se nós de fato mudamos. E é nesse momento que a reencarnação se oferece como sendo o melhor instrumento para garantir uma retomada do processo evolutivo. Não pela encarnação em si, não pelo fato de nós voltarmos a existir entre os homens. Não diretamente por isso, mas pelo esquecimento do passado que decorre das conexões do espírito com o corpo. Então, nós não encarnamos para encarnar, nós encarnamos para esquecer. Se nós encarnássemos com toda a memória, não precisava vir, podia ficar do lado de lá. E se nós encarnássemos para viver muito tempo do lado de cá, também não fazia sentido, porque o objetivo são encarnações curtas com esquecimento, para que o indivíduo possa, de fato, garantir a transformação dos seus ideais, das suas verdades, se aproximando progressivamente do amor, uma vez que é a vivência do amor que permite ao espírito o acesso à felicidade. Então, é uma festa mágica o retorno do espírito à vida corporal. Uma oportunidade extraordinária, uma chance maravilhosa de você provar que você mudou. Cometi uma série de equívocos na minha existência anterior. Fui egoísta, me interessei demais pelas coisas da matéria. Preciso de uma experiência nova, na qual eu me desembarace desse apego excessivo às coisas do mundo. O outro diz, a minha dor foi noutra área. Eu desejei tanto viver uma vida intensa do ponto de vista afetivo que acabei me atrapalhando. Vivi uma vida com muitos parceiros ao mesmo tempo. Não consegui equilibrar as minhas emoções e acabei machucando muita gente no curso da minha existência. Preciso de experiências que corrijam em mim as minhas emoções que se encontram desarranjadas. Vou precisar de algum tipo de lição na Terra para que eu aprenda a respeitar o sentimento dos outros. Outro pode dizer, o meu problema não foi nessa área. O meu problema foi que, na verdade, eu não consegui trabalhar as lições da vida em família. Não consegui ter uma família equilibrada. Eu conspirei contra isso. Eu destruí a possibilidade de harmonia doméstica. Eu fui o grande pivô dos elementos de desconstrução do ambiente familiar no qual eu me movimentava. Eu, na verdade, pelas experiências que tive, preciso agora de algo em termos de família que corrija em mim as dificuldades que eu tive em outras existências. E outros apresentarão as dificuldades financeiras, a dificuldade de lidar com a riqueza, outros a fragilidade diante das provas da vida e as experiências amargas do suicídio com as suas naturais consequências espirituais, fazendo com que um conjunto de dores diferentes existam entre os espíritos e que vai justificar que na retomada das existências posteriores, todos nós necessitemos encontrar com determinadas vivências
que são a tentativa de corrigir em nós aquilo que temos de errado. A chance de nós fazermos correto aquilo que nas vezes anteriores nós não conseguimos acertar. Seria muito fácil se fosse só isso. O problema é que todas essas experiências, que são, de certa maneira, desafios para o homem, é um desafio para mim, que sempre tive muitos parceiros, aceitar não ter nenhum. É um desafio para mim, que tive tanta dificuldade de lidar com dinheiro, aceitar a pobreza. Como é um desafio me defrontar com dores que, de certa forma, foram aquelas das quais eu fugi e que eu necessito para uma harmonização interior do meu ser. Eu vou me defrontar exatamente com a parte mais frágil de mim. Eu vou defrontar com as experiências mais difíceis que eu necessito passar para poder vencer. Mas eu preciso. Só que, ao lado desse conjunto de experiências complicadas, eu tenho o esquecimento do passado. Então, como é difícil você renascer para corrigir uma determinada imperfeição, quando o esquecimento do passado não lhe permite levantar o véu para perceber a razão objetiva pela qual tudo isso aconteceu. Mas é necessário que seja assim, porque se a gente não tivesse o esquecimento, era como se fosse a continuidade da existência anterior. Isso produz nos espíritos muitos sofrimentos e muito medo. Os espíritos têm medo de reencarnar, mas precisam. Todos nós, quando reencarnamos na Terra, tivemos medo de falharmos naquilo que a gente achou que vinha cumprir. Porque às vezes a gente acha que conseguiu perdoar alguém, mas vai conviver com ele na condição de irmão e posso, de repente, não ter de fato perdoado. Será que de fato eu perdoei? Então nós temos dentro de nós temores, medos daquilo que vai acontecer. Mas a espiritualidade nos assevera que essas experiências, esses desafios, essas provas que a gente vai atravessar, elas só nos são oferecidas porque nós podemos superá-las, porque nós temos condição de trabalhar essas emoções. Nós trazemos para a encarnação uma caixa de ferramentas para usar. Só que tem que abrir a caixa e utilizar as ferramentas. A gente às vezes quer reencarnar e não quer abrir a caixa. Nós temos uma série de aparelhamentos emocionais que são suficientes para eu lidar com um corpo mal formado, com uma vida afetiva diferente da que eu quero, com uma família com dramas, com uma situação financeira mais problemática. Nós temos um ferramental para isso, mas nós nem sempre estamos dispostos a abrir essa caixa de ferramentas para usar esse material em favor de nós próprios. Exatamente pelo fato de nós termos tantas desconfianças se nós vamos de fato conseguir chegar ao final dessa existência com êxito, que Deus, preocupado com a nossa possibilidade de sucesso, não nos deixa ao abandono. Nós não encarnamos na Terra sem nenhum tipo de suporte espiritual para que a gente consiga executar. Seria de certa forma uma espécie até de sadismo se Deus nos concedesse uma série de experiências difíceis de serem atravessadas e não nos desse ferramentas e suportes emocionais para que a gente conseguisse fazer isso. Então, exatamente, para permitir aos espíritos que eles consigam ter mais possibilidade de êxito, é que nós encontramos na vida da Terra 5 instrumentos dos quais Deus se vale para aumentar a chance de êxito de todos nós. São como se fossem 5 abrigos nos quais nós podemos nos agasalhar, nos quais nós podemos nos proteger das dores do mundo. São 5 estratégias de socorro para o espírito encarnado,
que nos é oferecida para que as nossas encarnações, com os desafios que elas possuem, com os dramas que a gente vai ter que superar durante a existência física, para que elas consigam ter um bom resultado. O primeiro desses abrigos que a gente recebe, o primeiro instrumento que Deus nos dotou para que a gente conseguisse ter êxito, chama-se, evidentemente, família. É o primeiro abrigo no qual Deus nos coloca para que a gente consiga perceber a extensão da sua misericórdia em nos oportunizar um novo recomeço. Nós recebemos um lar para que a gente consiga renascer. A espécie humana, ela tem uma característica muito interessante, porque outros animais, eles são bem menos dependentes de seus pais do que os humanos. A tartaruga, por exemplo, ela rasga o ovo, sai da cova que a mãe colocou e corre na direção da luz, corre na direção da água. Ela não vai ter família. Ela não vai ter mãe para ensinar a ela o que fazer. Uma série de animais, ao nascerem, eles já se colocam de pé. O potro, quando nasce, ele já nasce, se coloca de pé. Os animais da floresta, em boa parte deles, quando nascem, já têm que estar em condições de acompanhar a sua mãe. O ser humano não é assim. Nós somos absolutamente dependentes dos nossos cuidadores. Nós temos uma dependência imensa deles, nós não conseguimos sentar, falar, nos alimentar, o que mostra que se todos nós aqui chegamos à idade adulta, é porque alguém nos cuidou. Nós já temos aqui uma dívida de gratidão, porque é impossível um adulto chegar à idade plena sem ninguém ter cuidado dele, é impossível. Então, nós já temos uma dívida de gratidão exatamente com aqueles que, de certa maneira, foram os nossos cuidadores. Às vezes, esses nossos cuidadores são os nossos pais, nossa mãe, nosso pai. São os lidadores imediatos da nossa condição de sobrevivência. Mas existem circunstâncias em que os nossos pais não participam disso. Seja porque, de repente, nós tivemos um pai ausente, uma mãe ausente, fomos criados por uma avó, tivemos uma mãe doente, um pai que não teve a preocupação com a prole, às vezes apenas engravidou a mãe e foi embora, mas nem por isso a nossa dívida de gratidão deva ser desconsiderada, porque ele nos legou o material genético que forma os nossos corpos. E todas as vezes que uma célula nova é criada nos nossos corpos, os nossos pais podem nem estar mais vivendo juntos, eles podem já ter desencarnado, mas toda vez que uma célula nova surge no nosso corpo, o DNA do nosso pai e nossa mãe volta a se combinar. Eles voltam a se misturar no núcleo das nossas células. E eles fazem o novo balé do encontro do passado e novamente a nossa história se repete. Os nossos pais estão presentes em todas as células que têm núcleo que o nosso corpo possui. Podemos amá-los ou não, mas eles estão presentes. Eles são os grandes herdeiros para nós desse arcabouço físico que a gente utiliza. Então, se aos pais que nos abandonaram nós temos dívida de gratidão, o que dirá daqueles que não nos abandonaram? Daqueles que nos cuidaram, que foram diligentes. Então, esse é o primeiro abrigo que Deus nos concede. É a primeira estrutura que a gente possui para que a gente consiga se relacionar com eles. E nesse sentido, existe uma mensagem na Revista Espírita de 1865, no fascículo do mês de agosto, uma mensagem assinada por Lacordaire chamada A Chave do Céu. Nessa mensagem, ele diz que a caridade possui 5 degraus. 5 degraus. No degrau mais alto, cônjuges e filhos. Para esses, o melhor de nós. Para esses,
o melhor dos nossos corações. No segundo degrau, e às vezes podendo assumir a posição de primeiro, diz Lacordaire, são aqueles que foram os autores dos nossos dias. Ele não fala pai e mãe, exatamente porque a gente pode não ter sido criado pelo pai e pela mãe. Pode ter sido por uma madrinha, por uma avó, por uma tia, um irmão mais velho, alguém que fez o papel de pai e de mãe. Então, no primeiro degrau, nossos cônjuges e filhos. No segundo, aqueles exatamente que estão apresentados para nós como sendo os autores dos nossos dias, que em última análise são os nossos pais. No terceiro degrau, os nossos irmãos segundo a carne, os nossos irmãos consanguíneos, e de certa forma nós temos até com uma razoável frequência o hábito de esquecê-los depois que nos tornamos adultos. Então, para esses, o terceiro degrau. Quarto degrau, está lá escrito, os amigos do coração. E no quinto e último degrau da caridade, os pobres, de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. A caridade, portanto, naquilo que os Espíritos nos apresentaram e que está consignado na Revista Espírita, coloca a família no primeiro ponto, depois os amigos e depois aqueles que, de certa maneira, precisam, no ambiente externo do lar, no trabalho de socorro das suas necessidades. Não podemos inverter a pirâmide. Então, o primeiro abrigo que a gente tem e que o Senhor nos concede é o abrigo da família, para o qual nem sempre nós somos gratos, para os quais nem sempre nós percebemos a extensão da preocupação que nos foi oferecida. E mesmo que eu diga, meu pai e minha mãe não foram pais amorosos, foram frios, foram amargos, oportunizaram a nós a chance do renascimento. Então, é o abrigo primeiro que a gente tem nessa grande construção para os primeiros ensaios do entendimento do homem sobre a vida. O segundo dos abrigos que Deus nos ofereceu para que a gente consiga encontrar a possibilidade de nós agasalharmos sobre os ombros as responsabilidades que a existência nos traz, é o segundo grande grupo social do qual participamos, depois da família, os amigos. Entre esses amigos estão os companheiros da casa espírita. Então, a gente vai observar que nós temos como suporte para as nossas existências, para nos ajudar, nos aconselhar, nos cuidar, nos tomar pela mão para que a gente siga nossa família. E um segundo abrigo que ele também nos dá, porque às vezes a nossa família pode me oferecer todo o agasalho que eu preciso, eu tenho um segundo agasalho, os amigos, que a gente às vezes não sabe cuidar, só quer ser cuidado. E a gente precisa aprender também a cuidar das pessoas. A gente às vezes nem percebe que somos amigos ingratos, porque nós recebemos e não entregamos. Vale uma reflexão para que eu analise na minha vida quem são as pessoas que mais me entregam afeto, quem são as pessoas que mais cuidam de mim sem ser minha família. E eu o que faço de volta? Eu sou grato a quem me estende a mão ou eu sou ingrato? Porque isso, de certa maneira, é contabilizado dentro da lei de causa e efeito. Está previsto no item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, benefícios pagos com a ingratidão, aonde ali Kardec indaga sobre a questão daqueles que, de certa maneira, se sentem cansados de oferecerem ajuda para quem lhes é ingrato. E os Espíritos contam que aqueles que desistem, na verdade, fazem um movimento equivocado, que é o de esperar a gratidão daqueles a quem serve. Que o nosso movimento deve ser o de ajudar sem esperar que o outro retribua. Quem tem que ter a ideia da gratidão é quem recebe, não é quem faz. Quem faz está semeando para si felicidade. E quem recebe, se não entrega de volta a gratidão, inscreve-se na lei de causa e efeito para determinadas experiências absolutamente desnecessárias se a gratidão fizesse parte das nossas vidas. Então, o hábito da gratidão
é um elemento fundamental para que a gente consiga corresponder a essa grande malha de solidariedade que os amigos são capazes de nos oferecer, que a casa espírita é capaz de oferecer para nós. Eu acredito que todo mundo aqui conheça a imagem que foi oferecida pelos espíritos a Kardec quando estavam fazendo a codificação kardeciana. Desenhou uma fruta, um galinho com uma fruta. Que fruta era? A uva. Por que não foi um pé de manga? Uma maçã? Por que a uva? Porque a uva só dá em cachos. O que você faz com uma uva? Você precisa do cacho para poder fazer. E o cacho está todo junto. A manga nasce uma aqui e nasce a outra lá. A uva nasce tudo juntinho no formato de um coração. E esse formato, todo mundo juntinho, é que vai produzir o vinho, que é o símbolo da alegria. Então, a reunião dos amigos no cacho da uva é a celebração do conjunto para a consecução da obra. Então, quando a gente olha o cacho de uva, a gente pensa, elas estão todas juntas e para que elas deem aquilo que elas têm de melhor para dar, elas terão que ser maceradas, esmagadas, pisadas, para oferecer o que de melhor as uvas podem dar. Então, na nossa relação de amizade, na construção coletiva daquilo que a gente tem para fazer, é muito importante que a gente perceba o majestoso trabalho dos espíritos de nos oferecer não só um primeiro abrigo para que a gente se agasalhasse na família, mas um segundo abrigo, que são os amigos, que fazem um papel maravilhoso nas nossas vidas. Meu Deus, o que é um amigo se não um irmão que a gente escolheu? Então, você poder ter alguém e você elege para caminhar com você, exige da nossa parte gratidão com todos esses que, de certa forma, nos ajudam a acomodar sobre os nossos ombros as responsabilidades que a vida nos oferece. Mas como nós temos bons e maus amigos, a gente precisa saber escolher os bons e os maus. Como saber quem são os bons? Os bons são os que nos propõem o bem. E os maus são aqueles que não nos propõem o bem. E como que eu vou saber o que é o bem? Joana de Ângeles tem uma boa frase para definir o que é o bem. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, se eu tenho um amigo que me propõe alguma coisa que preserva a vida, ele é um bom amigo. Mas se eu tenho um amigo que me sugere que eu destrua a vida, ele não é um bom amigo. Um amigo que me sugere o aborto, um amigo que me sugere o suicídio, um amigo que me sugere uma ruptura nas relações com meus pais, não é um bom amigo. Mas o amigo que me propõe com que eu reconstrua meus laços familiares, que eu me reequilibre, que me sugere para que eu me afaste do vício na direção de uma vida mais saudável, esse é um bom amigo. O bom amigo é aquele que me propõe ideias que preservam a vida. Que a gente use dessa bússola para poder identificar quais são aqueles que verdadeiramente são os que podemos contar como sendo os abrigos que Deus também nos concedeu para nós nos agasalharmos nos nossos momentos de dor. Mas Ele não deu só os amigos e a família para que a gente se agasalhasse. O Senhor também nos ofereceu um terceiro abrigo, porque às vezes a gente tem uma família tão complicada, meu pai é tão difícil, minha mãe também não consegue me ajudar em muita coisa, e os meus amigos são mais perdidos do que eu fico tão desorientado que eu vou perguntar para eles se dão só conselho ruim. Então, se a gente dependesse só desses dois abrigos, a gente estava fadado ao insucesso. Eu preciso de encontrar algo que possa me ajudar. E nós temos um terceiro abrigo. É um abrigo que ele já não pertence à minha família, não pertence diretamente ao grupo dos meus amigos, mas são recursos, recursos que estão disponíveis na nossa sociedade e que temos que, de repente, se me falta a família, se me faltam os amigos, recorrer a este recurso para que a gente consiga resolver alguns problemas, que são os profissionais da área do atendimento terapêutico. Quantas criaturas humanas
hoje estão sendo aconselhadas, ajudadas, estão conseguindo encontrar o objetivo de suas vidas num terapeuta que ouve, que analisa, que pondera. Esse caminho aqui é um caminho bom. Acho que você tem que ir por aqui, você tem que ir por ali. Então, é um terceiro instrumento do qual a gente dispõe que pode ajudar a criatura na construção dessa nova etapa do nosso processo de reconstrução durante a existência na Terra. A gente tem uma quantidade imensa de profissionais nessa área, não só na condição de psicólogos, mas até dos psiquiatras, porque você vive um processo depressivo terrível. Eu estou num processo de destruição da minha vida, eu estou com ideação suicida, procura um psicólogo. Ele vai, ouve você e diz, vou encaminhar você para um psiquiatra, você precisa tomar uma substância, um medicamento, para melhorar o seu humor, que você está muito desequilibrado. Conduz você para um profissional que foi colocado na Terra para servir de instrumento e que não pode ser desconsiderado. Às vezes a gente diz, eu não vou procurar um médico desse, Deus me livre, vão achar que eu sou louco. Mas a gente precisa, é necessário, porque às vezes a gente está com uma ideação suicida, vivendo crise de ansiedade, não estou conseguindo dormir, estou com ódio de todo mundo. Nós estamos hoje vivendo um período de transtornos muito grande. Nós temos transtorno de ansiedade, nós temos transtornos de humor na questão da depressão, no transtorno bipolar, nós temos os obsessivos compulsivos das pessoas que não conseguem ver uma coisa fora do lugar que ela tem que corrigir, né? Vai lá e esse quadro está torto, aí coloca o quadro no lugar. Pessoas que têm graves dificuldades de acumulação, não joga uma garrafa PET fora, porque vai que um dia eu precise disso. E a casa está lotada de coisa e não percebe que adoeceu. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva guardar nada, tem que reutilizar, tem que fazer aos 3 R's que a gente tem que trabalhar, mas tem que pensar assim, eu vou ter realmente uso para tudo isso? Porque a gente precisa aprender também a descartar aquilo que a gente não precisa. Mas um terapeuta pode ajudar muito nos inúmeros transtornos que a gente possui. Nós estamos hoje com uma sociedade profundamente adoecida. A nossa sociedade é uma sociedade profundamente adoecida. E eu vou provar que nós estamos adoecidos, Ana Paula. Vou provar. Experimente baixar uma lei para que durante 1 ano ninguém no mundo inteiro possa tomar nenhum medicamento tarja preta. Suspende todos os medicamentos do mundo inteiro. Imagina o que vai acontecer. E eu quero dizer que há 100 anos atrás, a geração de 100 anos atrás, vivia sem esse medicamento. Eles tinham instrumentos que faziam com que eles vivessem sem essa medicação. Hoje a nossa sociedade faz um uso excessivo desse tipo de instrumento. Mas é preciso, em muitos casos, que a gente procure um atendimento médico para que a gente consiga fazer o equilíbrio nosso. Então, o terceiro grande abrigo que Deus ofereceu para nós são os tratamentos terapêuticos que existem para que a gente se socorra. Minha família não tem equilíbrio, meus amigos não são bons conselheiros, eu tenho terapeutas. Mas nem todo terapeuta é equilibrado também, né? Tem um monte de terapeuta que dá uns conselhos, traz mais ideias. Terapeutas que propõem que a pessoa confronte com os outros, que promova rupturas, que faça movimentos que a gente sabe que não são os mais adequados. A gente precisa de um quarto abrigo. O quarto abrigo que todos nós também temos quando renascemos na Terra, não é só a família, nem só os amigos, nem só os terapeutas, que às vezes não tem nem dinheiro para bancar o terapeuta, mas eu posso encontrar um abrigo nos templos religiosos, através da fé. Porque quando a gente pergunta o que a geração de 100 anos atrás tomava que não era medicamento e não ficava louca? Fé. O que eles tomavam era fé. Eles tinham uma estrutura social muito baseada na fé.
com todos os defeitos que a gente possa colocar, que era uma fé cega, era uma fé isso, tinha fanatismo, era um absurdo. Com todos os defeitos da fé, ela tinha um resultado que, somando com os defeitos, fazia com que a sociedade sobrevivesse aos seus dramas. Na hora que a gente retirou a fé da base como calço da sociedade, nós construímos um modelo hoje no qual o homem tem muita dificuldade de lidar sozinho com os seus conflitos. E a gente vem assistindo progressivamente os aumentos das taxas de suicídio. Só para você ter uma ideia, depois da pandemia, no Brasil, o adoecimento cresceu 25%. O adoecimento psicológico e os casos de suicídio no Brasil subiram 1/4 depois da pandemia. Houve uma degradação muito severa das condições de sanidade emocional das pessoas em função da ansiedade, em função do luto, do medo do amanhã. Isso foi se somando a uma falta de perspectiva em termos de fé e está produzindo um quadro bastante difícil no país, exatamente por essas circunstâncias que a gente vê. Então, a fé acaba sendo um grande elemento. E eu não me refiro à fé espírita. A fé no sentido geral, porque há pessoas que se identificam com a fé católica. Procure, agasalhe-se na fé católica. Eu tenho uma fé mais voltada para o protestantismo. Vá. Aconselhe-se com seu pastor, ouça o padre. Ou vá na casa espírita, procure uma igreja, uma mesquita, procure uma pessoa dentro do islamismo, um sheik que possa ajudar você, um rabino no judaísmo, ou alguma liderança dentro de qualquer outro grupo religioso. O que importa é a conexão do homem com a fé, para que ele se perceba como ser espiritual e isso dê uma dimensão maior para o entendimento da vida. E a fé, ela foi colocada na Terra desde o princípio. Você tem uma ideia? Desde a pré-história, a gente já sabia que tinha vida após a morte. Desde a pré-história. As pessoas eram sepultadas dentro dos sambaquis, ou mesmo na terra onde elas eram sepultadas, com seus objetos pessoais. Eu ia sepultar a pessoa, botava a tigela, o arco, a flecha, os enfeites e enterrava. Para que o morto vai querer um arco e flecha? Que eu vou querer minha tigela se eu já morri? Então, essa tigela, esses objetos, eles eram colocados porque eles tinham a ideia de que eles iriam precisar porque eles iam estar vivos. A mesma razão pela qual os egípcios colocavam todos os tesouros do faraó dentro da pirâmide. A certeza da continuidade da vida. E de onde veio essa certeza? Se esses povos estavam em lugares diferentes, não tinha internet para eles se comunicarem, como é que eles tinham a mesma ideia vivendo em ambientes completamente distintos? Um instrumento chamado mediunidade é que justifica isso. Então, através da mediunidade, os vários povos viam os espíritos e sabiam que existia vida após a morte. Então, a fé de todas as religiões, sem exceção, toda religião inicia por um fenômeno mediúnico. Então, eram as visões, as percepções espirituais que deram suporte para o surgimento da fé. E esse sepultamento com objetos é porque a ideia da vida após a morte acompanha o homem desde o início de sua história. Então, esse abrigo da fé é um abrigo poderosíssimo que a gente tem. E que a gente às vezes recorre pouco. Nossa atual sociedade recorre muito pouco a esse abrigo para a sustentação dos seus conflitos. Lamentavelmente. E muitos justificam que agem assim porque não confiam nos sacerdotes. E os sacerdotes, às vezes, não correspondem às suas expectativas e a pessoa mistura Deus com o sacerdote e para ter uma resposta para si mesmo, já que o sacerdote se comporta de maneira estranha, eu vou abandonar Deus, o que é um equívoco. E aí as pessoas acabam vivendo uma experiência sem fé, sem muitas perspectivas de transformação exatamente por conta disso. É por isso que nós temos um quinto abrigo. Um abrigo que nunca falha. Porque a família pode falhar. Pode. Os amigos podem ser maus conselheiros. O meu terapeuta pode ser muito materialista.
e os sacerdotes que eu procuro podem estar equivocados. Mas existe a movimentação no mundo espiritual, quando nós reencarnamos, na edificação de um grupo que está voltado para cuidar de nós e que nunca falha. São os nossos benfeitores espirituais. O abrigo que nunca nos abandona, que marca encontro conosco todas as noites quando nós dormimos. Porque na hora em que o corpo adormece, nós temos a possibilidade de nos desprender do corpo e voltarmos ao mundo espiritual e encontrarmos com os nossos amigos que nunca desistem de nós. Por mais que eu escolha caminhos equivocados, por mais que eu tenha perdido todas as minhas possibilidades de acerto na existência, o protetor nunca abandona seu protegido. Ele nunca desiste. Os espíritos benfeitores nunca desistem daqueles que eles se comprometeram de cuidar durante toda a existência. Esse abrigo que Deus nos concedeu é um abrigo que a gente acessa de maneira muito pequena, de maneira muito fraca, e que eles poderiam oferecer tanto para nós se nós mantivéssemos um contato estreito com esses que estão aqui para nos amparar. Muitos de nós que de repente tivemos uma educação assim mais próxima do catolicismo, quando crianças, aprendimos uma oração que os nossos pais nos ensinavam: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Por que esquecemos deles? Por que nós não oramos mais antes de dormir, pedindo para que o zeloso guardador volte a cuidar de nós? Por que nós deixamos de acreditar que eles querem verdadeiramente nos proteger? Que eles estão para cuidar de nós, para o nosso sucesso do ponto de vista espiritual. Os mentores, conforme a doutrina espírita nos diz, eles não existem para nos dar facilidades terrenas. Eles não existem para nos dar a riqueza física, para nos oferecer o riso no mundo. O Livro dos Espíritos, na questão 738A, nos assevera que o objeto da solicitude de Deus não são os homens, são os espíritos. Se for preciso que os homens chorem para que os espíritos possam sorrir, assim será. Mas nunca fará Deus com que os espíritos chorem para que os homens possam sorrir. Os mentores estão a serviço de Deus. E as alegrias deles é assistirem às nossas vitórias morais. E se de repente a gente atravessa um drama familiar muito profundo, os mentores estão conosco, para nos ajudar a atravessar esse período difícil, para fazer com que a gente consiga ter êxito nesse trânsito para o mundo espiritual em termos das nossas vivências na Terra. O êxito entre os homens no sentido espiritual não é, na verdade, nós voltarmos para o mundo espiritual com os bolsos cheios de dinheiro, nem chegarmos com uma quantidade imensa de títulos superiores, porque os títulos que nós já tivemos no passado, eles se perderam todos, nós não temos mais nenhum desses títulos. O dinheiro que a gente lutou tanto para conseguir em outras existências, nós não temos nenhuma moeda. Só temos em nós o que ficou. Os diplomas perdemos, mas o conhecimento que a gente adquiriu, esse ficou em nós. As conquistas morais que a gente conseguiu fazer, essas estão em nós. O que os mentores estão para atuar, o que eles estão para realizar nas nossas vidas, é oferecer a cada um de nós a possibilidade que a gente, de fato, consiga ter sucesso na nossa vida no sentido espiritual. E só para concluir, quero deixar aqui uma reflexão para todos nós, que esse abrigo que Deus nos concede para toda a existência, os mentores espirituais, eles estarão sempre a postos para ajudar, para que o melhor espiritualmente aconteça para nós. E às vezes a gente quer que eles apareçam
para impedir com que a gente sofra, como se eles fossem, na verdade, instrumentos para fazer com que nós atravessássemos a vida sem nenhuma perturbação, como se o nosso barco se ingrasse sempre em águas tranquilas, como o Lago de Constância. Acontece que águas tranquilas não fazem bons marinheiros. Então, os espíritos, a serviço daquilo que Deus nos pede, eles usam duas estratégias para lidar conosco. Ou eles acalmam a tempestade, ou eles acalmam o marinheiro. Porque um marinheiro tranquilo atravessa um mar revolto. Não esperemos sempre que o Senhor compareça para acalmar o mar, mas Ele com certeza vai acalmar a cada um de nós, para que a gente atravesse o mar encapelado que seja, mas com a serenidade de espírito, de saber que nós cumprimos com o nosso papel. Se os outros não cumprirem, não desistamos deles e façamos tudo o que pudermos, mas guardando a certeza de fazermos o nosso melhor, porque foi para isso que nós viemos aqui. Aproveitemos assim, portanto, esses 5 abrigos que Deus nos concedeu e façamos o melhor que a gente puder para voltar para o mundo espiritual muito melhor resolvidos do que a gente veio quando chegou por aqui. Tá bom? Faço. Senhor das nossas vidas, estende por misericórdia as tuas mãos sobre os nossos lares, oferecendo as almas que tu nos confiaste, na condição de parentes, a fim de que todos eles possam ser beneficiados com a misericórdia do teu amor. Assiste, Senhor, os nossos pais, onde quer que estejam, longe ou perto dos nossos corações, equivocados ou não, deita sobre eles a nossa gratidão por tudo que nos ofereceram e conduz os passos deles para que onde quer que eles estejam, possa esta prece na forma do perfume do teu amor atingi-los, restaurando-lhes o equilíbrio emocional e físico, para que eles possam verdadeiramente receber o nosso pleito de gratidão por aquilo que nos ofereceram. Socorre, Senhor, os nossos irmãos. Assiste aqueles que dividiram conosco a infância e que de alguma forma têm vínculos espirituais conosco, para que nós consigamos dissipar as mágoas e os ressentimentos, para que nós sejamos capazes de recomeçarmos as nossas histórias, exercitando o perdão que tu nos ensinas, Senhor, porque temos tanta necessidade de paz. E te pedimos pelos nossos cônjuges, por aqueles a quem elegemos para serem os nossos companheiros da existência. Se eles não correspondem às nossas expectativas, ensina-nos a amá-los na imperfeição que eles possuem. Ensina-nos a conseguir construir com aquilo de bom que já temos em nós um lar mais harmônico, com a entrega daquilo de melhor que já possuímos nas nossas almas. Não deixa, Senhor, com que desistamos de nós próprios e dos grandes propósitos da existência, porque sabedores da imortalidade da alma, conseguimos compreender de forma mais dilatada determinados princípios que eles ainda não possuem. Por isso, ajuda-nos a amá-los, ajuda-nos a compreendê-los, a sermos capazes verdadeiramente de enxergarmos no fundo dos seus olhos e ver o espírito com o qual nos comprometemos para a grandiosa tarefa que teríamos na educação dos nossos filhos. Senhor, ajuda-nos a aceitá-los como eles são,
Ajuda a colaborar como pudermos para a harmonia do nosso lar. E te pedimos especialmente pelos nossos filhos, pelas almas que tu nos confiaste, a fim de que nós apresentássemos a eles a bússola da vida através dos ensinamentos do teu Filho Jesus. Concede-nos, Senhor, o dom de nunca desistirmos do propósito de amparar, para que em nossas almas não exista o sentimento do cansaço, mas que a perseverança incondicional das nossas almas alimente-nos o Espírito, permitindo com que os nossos corações se fortaleçam a cada necessidade de demonstração de amor. Se eles não fizerem o que desejamos, que isso não nos incomode, mas sim se nós não fizermos o que sabemos que devemos fazer. Conhecedores de tua lei, temos a compreensão clara, Senhor, de que não podemos, de alguma forma, desistir dos compromissos que assumimos. Por isso te pedimos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelas famílias dos nossos vizinhos, pelas famílias dos nossos amigos, pelas bênçãos sobre a nossa cidade, sobre as cidades vizinhas, que se derrame por sobre todo o nosso país, trazendo harmonia e paz para as nações vizinhas, equilibrando o sentimento das famílias, despertando nos homens o compromisso espiritual que temos quando aqui reencarnamos, ouvindo as tuas palavras, Senhor, a se derramar no fundo das nossas almas, nos convocando para sermos lidadores da construção do mundo novo. É na certeza do teu amor, é na convicção de que tu não nos abandonas, é na absoluta certeza de que os nossos mentores nos acompanham onde quer que nós vamos, que nós nos consagramos inteiramente aos teus cuidados, porque sabemos que as nossas lágrimas guardam, na verdade, as pérolas preciosas da riqueza espiritual com a qual nos adornaremos quando voltarmos para o mundo dos espíritos. Concede-nos, portanto, a tua bênção, Senhor. Ilumina os nossos melhores propósitos e guarda os nossos corações sob a tua bênção e a tua infinita paz.